Salve galera, eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e a aula de hoje é dedicada ao nosso módulo de revisões. Os pontos de destaque nesta e na próxima aula são os flashcards e a técnica Pomodoro. Para que você compreenda a fundamentação teórica por trás dessas ferramentas de produtividade, é de fundamental importância que você tenha assistido à aula sobre a aprendizagem espaçada, bem como ter realizado as atividades teóricas e práticas. Flashcards é uma expressão em inglês que significa cartões rápidos. Basicamente, eles são produzidos pelos próprios estudantes da seguinte forma. Na parte frontal do cartão, produzido com cartolinas ou qualquer outro tipo de material, é escrita uma palavra-chave, expressão ou conceito que merece destaque nos seus registros de estudos. No verso deste cartão, você escreve o significado, a definição ou a explicação detalhada do assunto selecionado nos flashcards. A teoria de tudo que será apresentado aqui é muito simples. O que fará mesmo toda a diferença são as situações práticas nas quais você irá mapear os seus pontos fortes, os pontos de domínio parcial e aquelas partes que são declaradamente os seus pontos fracos. Eu sugiro a adoção de uma simbologia de cores para cada uma dessas relações que você estabelece com os conteúdos das diversas disciplinas que estão sendo estudadas. A cor verde deve representar os assuntos que estão sob controle, ou seja, aqueles tópicos que você domina. A cor amarela deve representar os assuntos que estão no meio do caminho, ou seja, você ainda não os domina, mas depois da revisão e realização de alguns exercícios, tudo fica mais tranquilo. E por fim, a cor vermelha deve simbolizar os assuntos que representam um grande desafio para serem dominados. Mesmo revisando a parte teórica e realizando baterias de exercícios, você ainda sente um pouco de insegurança. Isto aqui é apenas uma sugestão. Você é o responsável por adotar as cores e as estratégias que melhor atenderem às suas necessidades de aprendizado. Portanto, fica a seu critério aumentar ou diminuir as categorias, bem como selecionar as cores relacionadas a elas. Preste muita atenção no que está sendo apresentado aqui. Se você identificou certos conteúdos como sendo seus pontos fortes, isso de forma alguma significa que eles devem ser negligenciados, ou seja, colocados fora do seu radar. Muito pelo contrário, você irá revisá-los da mesma forma, inclusive realizando exercícios, porém com uma regularidade e intensidade menor do que os assuntos representados com as cores amarela e vermelha. Nessa altura de nosso curso, já é de seu amplo conhecimento que toda informação não utilizada pelo cérebro durante um longo período de tempo é esquecida. Essa constatação é especialmente importante para você que está se preparando para concursos públicos que ainda nem publicaram seus editais. Uma metodologia de revisão poderosa é um dos pontos críticos entre os aprovados e aqueles que vão esperar pelo próximo concurso. De nada adianta estudar por longas horas, compreender o assunto, acertar um grande percentual de exercícios e não revisar regularmente. É um intervalo sem contato com o assunto e o esquecimento parcial do que foi aprendido que irá indicar para você quais são as prioridades em sua estratégia de revisão. Os flashcards irão ganhar mais vida, dinâmica e impacto no armazenamento e retenção das informações se diferentes cores e representações visuais forem agregadas a eles. A exploração de representações visuais, juntamente com os conceitos e palavras-chave, irá potencializar de forma extraordinária a qualidade de seus flashcards. As imagens podem ser produzidas de forma bem simples por você mesmo, sem a necessidade de ser um artista na produção de desenhos. Ou então, você pode retirar fotos, gráficos e tabelas da internet, imprimi-las e anexá-las aos flashcards. Ainda haverá um módulo exclusivo sobre as representações visuais do pensamento em nosso curso. Não subestime essa estratégia. Atletas, músicos, compositores, nadadores, pilotos, cirurgiões e uma série de profissionais de elite desenvolvem treinamentos completos
apenas valendo-se de ensaios mentais, em que representam as situações a serem enfrentadas com riqueza absurda de detalhes, tal qual fosse uma experiência real. Flashcards, em conjunto com representações visuais, tornam-se ferramentas incrivelmente poderosas em sua revisão de conteúdo. A importância e produtividade dos flashcards não se deve à repetição pura e simples dos conteúdos. Trata-se de uma metodologia de revisão rigorosamente planejada e com alvos específicos de produtividade a serem alcançados, para que a cada revisão você suba um degrau no nível de domínio do assunto. Volto a repetir, na metodologia de flashcards existem alvos claros a serem atingidos para levar você a se posicionar um degrau acima do nível em que se encontrava anteriormente. É preciso que você crie situações desafiadoras para o seu cérebro. Você não pode ficar atuando sempre na zona de conforto. Caso contrário, não se alcançará o objetivo de sempre subir um degrau em seu nível de conhecimento. Crie situações restritivas, tais como resolver um determinado número de questões em um intervalo de tempo pré-estabelecido. Force o seu cérebro a criar diferentes relações e conexões entre as matérias estudadas, como, por exemplo, estudar os gráficos de matemática junto com a sua aplicação nas disciplinas de física e química. Estude história relacionando os conteúdos com literatura, filosofia, sociologia e geografia. Tente resolver uma equação realizando parte dos cálculos mentalmente. À medida que você evoluir, realize a equação completa utilizando apenas cálculos mentais. A estratégia é você quem cria. O importante é criar situações desafiadoras para o seu cérebro. Caso você atue sempre na zona de conforto, não haverá evolução de sua habilidade. Você vai estagnar e perder a capacidade de processar assuntos cada vez mais complexos. Porém, existe um limite. Essas situações desafiadoras devem estar dentro de um limite que possibilite a realização da tarefa de forma a gerar um aprendizado para você. Comece com pequenos passos, pequenas execuções. À medida em que evoluir, estabeleça uma situação desafiadora complementar, para que o seu cérebro tenha condições de se adaptar ao novo contexto de treinamento. Por exemplo, se você tem dificuldade para escrever redações, estabeleça uma meta. Escreva um parágrafo todo dia durante uma semana. Você perceberá que na semana seguinte será possível escrever cada parágrafo com cada vez mais facilidade e naturalidade e, por consequência, textos mais longos serão escritos com cada vez mais domínio e segurança em um intervalo de poucas semanas. E, acima de tudo, nunca se esqueça que o poder das revisões utilizando os flashcards está sustentada na estratégia da aprendizagem espaçada. Eu faço questão de repetir uma representação visual da aula anterior para deixar evidente essa informação. À medida em que os intervalos ficam mais longos, começam a surgir os assuntos em que temos maior dificuldade para lembrar. Os esquecimentos apontam quais são os pontos fracos que devem ser reforçados em nossa aprendizagem. É sobre eles que devemos atuar, de forma a corrigi-los, reforçá-los e tornar os nossos pontos fortes. A partir das informações que foram esquecidas, nós devemos testar novos estímulos, testar novas associações, testar novas estratégias que funcionem para reforçar aqueles pontos fracos ou problemáticos em nossa aprendizagem. O estudante de alta performance também erra, não se esqueça disso. Porém, ele irá estudar inúmeras formas de corrigir aquilo que deu errado. Ele vai revisar o motivo de seu erro e, a partir desse momento, passará a atuar em um patamar bem acima de seus colegas de turma ou de seus concorrentes. Em outras palavras, a revisão utilizando os flashcards é uma aplicação direta da metodologia da aprendizagem espaçada. De posse dessas informações, cabe a você elaborar a melhor forma de utilizá-los em sua rotina de estudos. A sua curva de aprendizagem deve alcançar níveis excelentes de qualidade a partir das lições aprendidas nesse módulo.
Um abraço e até a próxima aula!